Porque tem assunto importante também. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou à capital federal para acompanhar o julgamento da admissibilidade da denúncia da PGR no Supremo. Vamos ouvi-lo. Onde o Lula foi julgado? Primeira instância. Há poucas semanas mudou-se o entendimento de foro, para exatamente eu ficar na primeira turma, depois questionar a questão de plenário. E teria que ser, se fosse o plenário, seria plenário. Estão mantendo ainda a primeira turma. E outros casos também, a Débora, a do batom, tá? É para ser julgada aqui ou primeira instância? Ela, inclusive, segundo o Poder 360 que eu vi agora, seria juizado especial. Nada além disso. Nessa formação atual dos ministros da Corte, o senhor conta com uma unanimidade contrária em termos de voto? Vou esperar o placar sair, ok? Esperar o placar sair. Senhor vai agora, o meu advogado, o do Braga Neto, que eu não converso com ele, né? Que eu não posso conversar, vejo o acompanho através da imprensa, são advogados experientes, conhecem com profundidade toda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser levantado, inclusive estou com delações. A Lava Jato tem quase 200 delações, a minha teve uma, completamente irregular do começo ao fim. Um vai e vem do delator, que estava ali pressionado de prender a esposa e a filha dele. Ou não era? Vocês viram as imagens. Os advogados pediram delação premiada, tem um início, né? Que você qualifica ali o delator até o final. Os advogados pediram o vídeo, os vídeos das delações. Não chegaram pra gente ainda. Nos deram 15 dias para defender de um processo de mais de 100 mil páginas. Mais uma quantidade grande também de vídeos e áudios. Agora, não deram a integridade do que foi usado como prova. O senhor vai assistir o julgamento? O senhor vai acompanhar pela televisão? Em algum lugar eu vou assistir. Não vai assistir? Algum lugar eu vou assistir. Na casa do deputado Zul? Em algum lugar eu vou assistir. No PL? Em algum lugar. Bora, pessoal. Desculpa aí, tá? Obrigado pela presença. Pois é, acompanhamos. Portanto, esse aí o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, chegando a Brasília, ele que estava em São Paulo, retorna à capital federal e diz que de algum lugar vai acompanhar de perto esse julgamento sobre a admissibilidade da denúncia promovida pela Procuradoria-Geral da República. E a gente vai girar aqui os nossos comentaristas, né, Soraya Lawande? Sim, havia até, na verdade, uma expectativa, uma possibilidade de que ele pudesse estar participando de outros compromissos no horário do julgamento, mas ouvimos agora, né, a fala do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele vai assistir de algum lugar, né? Não haveria talvez a possibilidade, né, Deise, dele não estar preocupado de certa forma ou não assistir, ou seria talvez uma estratégia dele? Soraya, eu acredito que se ele dissesse que não iria assistir o julgamento, seria muito mais uma estratégia, né? Porque essa definição agora, ela vai orientar os rumos para 2026 e, como a gente tem visto, essa tem sido a grande pauta do ex-presidente Jair Bolsonaro nos últimos anos. Então, não teria como ele deixar de assistir, né? E algumas respostas, elas virão agora desse julgamento, como, por exemplo, se a direita ela vai se organizar ou ela vai se fragmentar a partir disso, né? A gente tem visto o ex-presidente ontem mesmo deu uma entrevista falando que ele é o nome da direita para 2026, então isso também vai depender desse julgamento e de como que essas respostas vão se alinhar. Para ele também é fundamental saber se ele será, dependendo do julgamento, um grande cabo eleitoral ou alguém tóxico para a direita em 2026. E ele ainda não fez um herdeiro político. A gente sabe que em política não existe vácuo de poder, não existe cadeira vazia. Então é óbvio que o acompanhamento dele desse julgamento, além de ser necessário, é extremamente importante para o futuro dele e para o capital político dele. Então, se ele dissesse que não iria assistir, seria muito mais uma estratégia narrativa, porque tudo depende do que vem agora para o ex-presidente Jair Bolsonaro e até para o que a direita pode esperar para o ano que vem, né? Vão colocar um outro nome no lugar, Jair Bolsonaro vai apoiar ou vai continuar dizendo que ele é o nome da direita, né? Então, são muitas as respostas que vêm desse julgamento. A Cássio Miranda, a gente ouviu o presidente também citando, né, o caso da cabeleireira que teria pichado ou que teria escrito com batom na estátua da Justiça e falou até ali a respeito do peso da mão da Justiça nesse cenário que nós acompanhamos dos ataques à democracia. Mas vai destacar aqui, né, Cássio, que ali não é só
pela escrita na estátua. Você tem outros crimes também que podem ser imputados a ela e por isso que dá aquele tempo de 14 anos, talvez, de prisão, como tem sido ventilado. Ainda está em julgamento, que foi suspenso. E eu queria aproveitar essa questão da suspensão desse julgamento e também o da Carla Zambelli, Cássio, para perguntar o seguinte: é uma estratégia? Foi uma coincidência? Porque daí os olhos ficam voltados apenas para o Supremo Tribunal Federal e a apreciação da denúncia da PGR. Esses outros dois ficam à margem, não? Exato, a suspensão foi proposital, Nonato, não dá para a gente falar qualquer coisa em outro sentido. O Supremo fez exatamente para que as atenções estivessem todas elas voltadas para o julgamento acerca da admissibilidade ou não da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Por mais que sejam fatos, eu não diria que possam ser associados, mas fatos próximos, todos eles praticados num mesmo contexto, o Supremo optou por essa estratégia. Primeiro, analisaremos a situação do ex-presidente. O caso da Carla Zambelli já tramita no Supremo há bastante tempo e há uma tendência muito grande pela sua condenação. E o caso da moça que passou o batom na estátua, ele está dentro daquele pacote dos julgamentos relacionados ao 8 de janeiro. Só em relação à questão da moça, eu acho importante a gente fazer uma ressalva que foi proposta para ela a possibilidade de suspensão, que fosse feito um acordo, e ela negou este acordo e nós estamos chegando a esta possível condenação pelo crime de dano, pelo crime de associação criminosa e pelo crime de atentado às instituições. É óbvio que, olhando dessa forma, são penas bastante grandes, são penas bastante graves, mas foi dada a possibilidade da NPP, do Acordo de Não Persecução Penal, e ela não quis realizá-lo. Foi uma estratégia, inclusive, da grande maioria dos acusados do 8 de janeiro, porque, em tese, num primeiro momento, eram crimes menos graves que davam esta possibilidade. Agora, Fábio Piperno, você vê esse julgamento trazendo e definindo um resultado para um futuro imediato? Claro que sim, ele vai impactar não só o curto prazo, e aí quando a gente fala em curto prazo, é óbvio que estamos aí mirando as eleições de 2026, como também a partir disso em relação a um reposicionamento da direita brasileira e de todos os seus atores. Quais serão aqueles que continuarão reféns do bolsonarismo, reféns dessa corrente mais extremista, e quais serão aqueles que seguirão a vida de forma como sempre houve. Porque, veja, a direita brasileira, ela não foi fundada a partir da eleição e do protagonismo do presidente Bolsonaro. Ela sempre existiu. Ela, talvez não de uma forma tão agressiva, de uma forma, eu diria, tão explícita. A gente até brinca que a direita não havia saído do armário e tal, mas a verdade é que a direita sempre fez parte do jogo político, como tem que ser em qualquer lugar do mundo. Agora, o Cássio tocou num ponto muito importante, que foi o acordo de não persecução penal oferecido pelo STF para 1.200 pessoas. O ministro Barroso falou sobre isso na semana passada e só metade, mais ou menos, aceitou. E esse acordo previa exatamente o seguinte: renúncia ao uso de redes sociais por 2 anos, multa de R$5.000 e um curso lá sobre democracia, em troca de encerrar os processos. Mas, veja, mesmo assim, metade acabou não aceitando e tentam agora se socorrer, se escorar nessa história da retórica do batom aí, que é, obviamente, uma falácia retórica e jurídica.